Fala aí, irmãozão, direto, sem enrolação. Polícia Militar do Estado do Ceará, reta final, língua portuguesa, o seu sprint final para aprovação. Irmão, é o seguinte, você está naquela fase que a gente chama agora da corrida de quem vai chegar primeiro. Quer ser aprovado para soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, você não vai fazer outra coisa até o dia da sua prova, a não ser resolver questões. Eu não conheço ninguém que tenha passado em concurso público que não seja pelo método massivo, revolucionário de resolver questões, dominar a sua banca. Eu tenho 6 aprovações em concurso público. Eu tenho aprovação a nível federal, estadual e municipal, e em todas elas o caminho trilhado foi da resolução de questões. Primeiro, porque concurso público não é para saber quem sabe mais, quem é professor. Esquece. Concurso público é marcar a resposta correta. Para você conquistar a sua vaguinha, uma das 1000 vagas aí para o cargo de soldado, só basta você estar entre os melhores. E para você estar entre os melhores, você precisa dominar a sua banca. E como é que você domina a banca, o S-Serve? Simplesmente respondendo todas as questões. Então, o que é que você vai fazer agora, não só para a língua portuguesa, como para qualquer disciplina? Esqueça videoaula, esqueça PDF longo, esquece, cara. É resolução de questões. Você precisa se concentrar de hoje até o dia da sua prova, um dia antes, obviamente, em responder questões, porque a partir da resolução de questões que você vai saber onde estão as suas deficiências, e é aí, somente aí, quando você identifica onde você está falhando, é que você recorre a um PDF, a uma boa videoaula, dependendo do seu grau de dificuldade, para que você consiga sanar essas dúvidas. Então, o que você vai fazer quando terminar essa aula aqui? Com a matéria que você se programou para estudar, você simplesmente vai colocar na sua plataforma de questões que concurso, Gran Cursos, Tech Cursos, cursos, o que você quiser. Não estou sendo patrocinado por nenhuma, inclusive me patrocine se quiserem. Você simplesmente vai colocar na sua plataforma disciplina tal, banca US, serve e bota os 4 aninhos só, 25, 24, 23, 22. E responde tudo, tudo. O que você errar, você vai lá e anota, errei a questão tal e separa para estudar porque que você errou. Na própria questão, já tem a galera que comenta, tem os concurseiros ali mais experientes, a galera lá que responde, já te dá os comentários. Está errado letra A por causa disso, letra B por causa de... Bararara. Professor, mas essas plataformas são pagas, o gratuito só dá acesso a 10 questões. Aí você usa um super hack avançado. Cria um e-mail para o teu cachorro, cria um e-mail para o teu papagaio, cria um e-mail para tua avó. Só ir no Google e cria vários e-mails. Aí você terminou as 10 questões, você troca o e-mail, você responde mais 10, troca o e-mail, responde mais 10. Se tiver aí uns 6 e-mails, irmãozão, você responde 60, 70 questões por dia. Se você fizer 70 questões por dia, você tá, ó, nas cabeças, beleza? Então, essa é a dica número 1 que eu já quero passar para você. Antes da gente cair aqui matando, não vou enrolar muito, não. É só isso, responda questões daqui até o dia da prova, beleza? Então, só por ter aberto a sua mente aqui, já ter te dado esse start aqui, eu te peço para você deixar o like. Deixa o like aí, dá essa moral, porque o like ajuda nós, criadores, para fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas, que o YouTube reconheça aí que esse conteúdo é de valor e divulgue para mais pessoas. E se você está chegando agora, bisonho, bisonha, essa forma carinhosa que eu chamo todos os alunos, se inscreve aqui no canal, rapidão, é o pagamento que você vai me dar por essa aula. Se você não quiser nem se inscrever agora, espera a aula acabar. Quando ela terminar, vê se você gostou. E aí você diz, pô, gostei, vou dar moral para esse cara e vou me inscrever. Estamos chegando a 200 mil inscritos. Carreiras policiais aí voando, decolando. Estamos quase com 200 mil inscritos. Eu quero bater essa marca no próximo mês, se o pai permitir, beleza? Então, sem muita enrolação, sem blá blá blá, vamos direto para a tela. 1, 2, 3 e pumba! Para você, Polícia Militar do Ceará, língua portuguesa, sprint final para sua aprovação. Antes de ir diretamente para as questões, eu tive o cuidado, professor de você teve o cuidado, e agora eu vou me aproximar um pouco da tela, porque eu sou cego, não sei se você sabe, eu sou míope, eu estou sem meu óculos, para eu poder ler aqui um pouquinho melhor. Eu tive o cuidado de pedir ao chat GPT, sim, porque a gente utiliza a inteligência artificial como a ferramenta mais poderosa hoje para você estudar para concurso público. Não existe mais estudar para concurso público sem utilizar a inteligência artificial. E se você não sabe como fazer isso, aqui na descrição da aula eu deixei um link aqui de um material muito top para você aprender a utilizar chat GPT para potencializar os seus estudos. Não existe mais estudar para concurso público sem utilizar inteligência artificial. É uma desvantagem competitiva enorme se você ainda não estuda utilizando essas ferramentas. Então eu tive o cuidado de chegar para o chat GPT e dizer o seguinte: ô camaradinha, elenca para mim quais são os assuntos mais cobrados de língua portuguesa, obviamente, doravante é o tema da nossa aula, os assuntos mais cobrados de língua portuguesa
da banca o S-Serve, nos últimos 4 anos, 25, 24, 23, 22, só 4 anos suficiente, cara. Você já tem um banco de questões aí legal, são questões atualizadas, de 21 para trás já tá ficando mais de 4 anos, tá ficando desatualizado. Não que você não possa responder, porque as bancas têm um estilo ali de repeteco, de questões, mas de 4 anos aí, suficiente para você construir uma base sólida. E aí ele me trouxe o seguinte: quais são os assuntos nesses últimos 4 anos dentro da língua portuguesa, quais são os tópicos mais cobrados pela banca US e por que que você precisa saber disso? Porque a partir disso você consegue direcionar o seu estudo para aquilo que de fato vai cair na sua prova, bisonho. São 12 questões que a UES vai pedir lá para você em língua portuguesa. É um peso absurdo. Não sei se você sabe, mas língua portuguesa é a disciplina que mais reprova em concurso público. E isso não é o professor Bianco Silva que está falando. Se você der um Google aí rapidão, você vai descobrir que, estatisticamente, língua portuguesa sempre foi e vai continuar sendo a disciplina que mais reprova, não só na UES, como em qualquer concurso público do Brasil. Provavelmente é um calo muito grande de você. Dificilmente você ouve um aluno dizer: poxa, quem me tirou foi direito penal, quem me tirou foi constitucional, administrativo. Obviamente aqui nós estamos falando de polícia. Mas você vai ouvir o cara: pô, o português estava matando, pô, raciocínio lógico, pô, conhecimentos do Ceará. Dê atenção, a devida atenção à língua portuguesa. São 12 questões da sua prova. Você tem que acertar lá das 40, irmãozão, você tem que acertar 20 questões só para você ficar no mínimo, né? Só português tem 12. Só português tem 12, papai. Então, se você fizer ali 10 pontinhos, 9 pontos em português, você já tá quase lá, neném. Você já tá quase lá, bebezinho. Então, vamos descobrir aqui, antes da gente ir para as questões, até para você ver que eu preparei as questões, eu trouxe as questões da US baseado nisso que o chat GPT trouxe para mim com o que ela de fato gosta de cobrar. Então eu vou me aproximar aqui da tela para você, ó. Temas mais cobrados em língua portuguesa pela US serve interpretação e compreensão de texto. Irmão, esse tópico aqui não é só mais o cobrado pela US Serve, ele é o mais cobrado por todas as bancas de concurso, FGV, IDECAN, CESP, UNB, o que você pensar, FCC, IBAD, o que você imaginar, todas as bancas dentro da língua portuguesa, o assunto universal mais cobrado por elas é interpretação de texto. Aí deixa eu te perguntar, tu sabe por que que interpretação de texto é o assunto mais cobrado? Tenta imaginar na sua cabecinha. Professor, por que será que interpretação de texto é o assunto mais cobrado? Porque é o assunto que mais erram. Sabe por que que erram? Porque as pessoas acham que sabem responder interpretação de texto. Você agora está me assistindo e está dizendo: professor, eu sei ler um texto aqui e interpretar. Pois é. A maioria das pessoas acha que sabe interpretação de texto, e quando vai para as questões erra muito. Então, interpretação de texto continua sendo o tópico que mais derruba a galera. A galera erra questões simples de interpretação, questões medianas e, obviamente, questões mais difíceis. Como é que você desenvolve interpretação de texto? Leitura, capacidade de leitura e treino de questões. Tem aula aqui no canal, se você procurar aí, se você digitar, você encontra também. Posso deixar na descrição aí do vídeo como você, técnicas de interpretação de texto, que eu vou te mostrar, inclusive, daqui a pouco, quando a gente for para as questões. Então, dentro da interpretação de texto, já tem aqui, ó, sem dúvida, o tema mais frequente nas provas. As questões exigem habilidades como identificação de ideias principais e secundárias, né? Qual é a ideia principal do ator, análise do propósito comunicativo, etc, etc, etc. Não vou me alongar. Você tem também aqui, ó, aspectos textuais de gêneros discursivos, coerência e coesão textual. Para vocês não tem redação, mas é importante dentro do aspecto da interpretação de texto, e eu vou já te mostrar uma questão recente que a UES te cobrou, que envolve isso aqui, coerência e coesão textual, em 2 mecanismozinhos básicos de coerência e coesão, conhecidos como anáfora e catáfora, que você deve estar usando. Professor, isso é nome de remédio, de pirona, anáfora, catáfora, parece um cabo doente. Não, bisonho, calma. É um mecanismozinho fácil, simples, molezinho que você vai já aprender. E tá aqui, ó, no segundo tópico, e tem questão recente da UES, para você ver como o chat GPT fez análise, e você vai ver que em questões recentes da UES, tudo isso aqui está sendo trazido para você. Depois, aí é que você vai entrar no que o que eu vejo um erro grave que os professores de concurso fazem. Te bota uma lista de questões e sai lá te metralhando análise sintática, né? Sintaxe de período simples, sintaxe de período composto, sintaxe de colocação, sintaxe de regência, sintaxe de... o que você quiser de gramática. Gramática é só o terceiro ponto.
Tá entendendo? Que aqui vai entrar o estudo das orações, aqui vai entrar você entender os elementos individualizados da oração, você entender sinais de pontuação, que já está aqui no quarto, né? O quarto item, ortografia, pontuação e a variação linguística. Esses aqui são os 5 tópicos mais cobrados pela banca US, mas eu destaco para você, se especialize em interpretação de texto. É óbvio que você tem que saber gramática, até porque para você interpretar bem, é importante que você conheça todas as estruturas da língua portuguesa. Mas, cara, interpretação de texto é tão fundamental, para você ter uma ideia. Interpretação de texto é tão fundamental até para você acertar questões de outras disciplinas. Tem questão de direito constitucional que eu já acertei sem precisar nem saber do que se tratava o tema, só por interpretação. Às vezes, só você analisando as alternativas, você pega uma manha ali que tem, pô, essas alternativas aqui estão tudo indo para uma linha, essa aqui está uma linha contrária. Ela deve ser a resposta. É até uma técnica de chute também. Então, quando você manja da interpretação de texto, geralmente você tem um desempenho macro e micro, tudo associado, que vai te conduzir à sua aprovação. Show? Show. Então, depois você pausa aí, lê com calma esses tópicos, monta seu estudo programado em cima disso aqui. Beleusas? Beleusas. Então, vamos lá para a primeira questão, número 1 de interpretação de texto. Aí eu vou te dar uma dica agora. Agora é dica de concurseiro. Agora sai o professor Bianco Silva e agora entra o concurseiro Bianco Silva. Quer dizer, eu não sou mais concurseiro, né? Eu tenho 6 aprovações em concurso, estou agora no mundo do digital, já não sou mais servidor público. Para quem sabe, já passei em concurso de Polícia Militar do Estado do Piauí, que é meu estado, concurso federal do IBGE para cargo efetivo, concurso de guarda municipal, concurso para técnico administrativo. Já passei para tudo que você possa imaginar na sua vida. Agora eu estou somente no digital. Mas quando eu era concurseiro, a minha longa experiência aí de 12 anos de concurseiro, deixa eu te dar um macete aqui, que isso aqui vale ouro para você. Você vai utilizar essa dica. Escute o que eu estou lhe falando. Acredite no pai, vem comigo, pega na minha mão, pega aqui, ó, pega na minha mão e confia em mim. Você vai aplicar essa dica para o dia da sua prova. Toda prova de concurso público, a questão de número 1 é um texto enorme de língua portuguesa. Sempre começa por língua portuguesa e 99% das vezes a questão número 1 é um texto. Pode ser pequeno como esse ou pode ser um texto grande. De repente no IDECão, né? Você que é do Ceará está acostumado aí com o IDECão. Aqueles textos mirabolantes. O que o cara faz? Começa a prova sempre respondendo por língua portuguesa. Irmão, deixa eu te dizer, nem que você seja formado em letras português, a gente não começa a prova de concurso por língua portuguesa. Em hipótese alguma, no dia da sua prova da Polícia Militar do Estado do Ceará, você vai começar pela questão de número 1. Primeira coisa que quando os fiscais entregar a sua prova, né, entrega ali de cabeça para baixo, aí vai dizer, pronto, pode começar a sua prova. O que você vai fazer? Primeiro você vai folhear a sua prova. Calma, tranquilidade. Você não tem nem redação para fazer aqui, irmãos. Você vai, ó, sossegadão. Vai folhear a sua prova, vai ver se tem as 100 questões. É importante, eu já vi gente ser reprovado porque não reparou que na sua prova não tinha as 100 questões. Tranquilo? Tranquilo. Você vai folhear, vai ver como é que tá o estilo da prova, se tá uma prova muito grande, muito pequena. Aí você vai, professor, e eu começo por onde? Se eu não começo pela questão número 1 de português, eu começo por qual questão? Você começa pela disciplina que você considera mais fácil para você. Obviamente isso aqui é pessoal. Mas eu tenho certeza que tem aquela disciplina que, pô, simulado eu tô mandando bem. Pô, essa daqui eu sempre, desde a época da escola, tive facilidade. Pô, essa daqui, desde quando eu comecei a estudar, eu manjo, eu erro muito pouco dela. É por ela que você vai começar, sabe por quê? Porque quando você chega na sua prova, se for sua primeira prova, às vezes você vai estar um pouco nervoso. Se você já, mesmo que você já tenha uma experiência, mas vem de reprovações, você tem aquela cobrança, pô, eu quero muito passar nessa prova, meu sonho é ser soldado. Então o que você vai fazer aqui, malandro? Ó, isso aqui é malandragem de cabo vivido de concurso. Escuta a dica. Você sempre começa pela disciplina mais fácil para você. Por quê? Porque se você está começando pela disciplina mais fácil, em teoria, você vai errar muito pouco. Você vai fazer uma prova que você vai considerar fácil. Para você a disciplina já é fácil quando você olhar para as questões. Ah, moleza, só isso aqui, pá, 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 pá. Digamos uma hipótese que direito penal você manja tudo. Professor, eu sou cara do direito penal, eu manjo de tudo, teoria do crime. Não sei se você sabe, eu sou professor de direito penal também. Aliás, o que eu não sou professor, né? Mas aí, veja bem, você vai lá começar, professor, teoria do crime, artigo 3 ao 28, pá, manjo tudo, crimes contra a pessoa, patrimônio, administração pública, manjou, beleza.
Digamos que tenha lá 6 questões de direito penal. Você pam, 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 pam. Aí sabe o que é que isso vai gerar em você? Dopamina. Dopamina é o quê? Felicidade. Você vai pensar, rapaz, olha, olha, parece que hoje é meu dia. Parece que minha hora chegou de virar soldado, de virar polícia. Aí, depois do direito penal, nessa hipótese que eu estou trazendo, obviamente você vai elencar aí, ó. Minha disciplina mais fácil é número 1 essa, depois essa. Aí depois do direito penal, você vai lá, digamos que você vai para um constitucional, professor, constitucional ali, direito penal, constitucional, manjo tudo. Aí você pam, 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 a prova tá tranquila para você. Tá sossegada. Aí você vai descendo, descendo, descendo. Aí lá no final, depois que você já respondeu as 88 questões, que não são 100 na prova da Polícia Militar do Ceará, são 12 de língua portuguesa e as outras 88. Depois que você responder as 88 questões, agora você vai para a língua portuguesa. Por quê? Você vai chegar nas questões maiores da prova, as questões que te exigem mais tranquilidade para responder, porque é texto, texto é longo, texto é chato, português é bicho de sete cabeças para muita gente, mesmo que para você não seja. Geralmente você, nessa hora aqui, você precisa estar com a mente limpa, tranquilo. Aí é que você vai para a língua portuguesa. Um erro que a galera comete ao começar por língua portuguesa é, se a prova de língua portuguesa estiver fácil, mas tiver texto muito grande, na hora que você terminar as 12 questões de língua portuguesa, você já está meio esmorecido. É típico de prova, você pode fazer o teste se você tiver o tempo na sua prova. E você olhar para o lado, já tem um carinha assim, ó, cansado. Por quê? Porque ele começou por aqueles textos, a galera já tá aqui, ó, lendo aqueles textos, dormindo, já se a prova for de manhã, eu não me recordo, né? Eu não tive a curiosidade de olhar se sua prova é de manhã ou de tarde, mas se for de manhã ainda tem um cara lá dormindo. Porque começa por língua portuguesa, cara, por texto. Quando você termina a língua portuguesa, você está cansado, sua mente já cansou. Questões para você que deveriam ser fáceis começam a ficar difíceis porque sua mente está cansada. Então essa é a dica fundamental para você. Se você já conhecia, parabéns, beleza? Deixa o like aí. E se você não conhecia dessa dica, até um simulado. Não tem um simulado que você vai fazer, que você tira em um domingo para fazer, uma segunda, sei lá qual é o dia que você tira para fazer seu simulado, faz o teste. Pega lá o simulado do cursinho X, do cursinho Y, do cursinho Z que você tem acesso, que o colega te passou, não importa, faz o teste. Começa pela disciplina mais fácil e vai descendo, você elenca, faz a sua listinha, ó, a disciplina tal essa, depois essa, depois essa, depois essa, e termina por português. Você vai perceber como suas notas nos simulados vão aumentar naturalmente. Sem você precisar estar estudando muito mais do que você já estuda. É uma técnicazinha, ó, mamão com açúcar. Beleza? Beleza. Aí nós chegamos para a língua portuguesa. E no tocante à língua portuguesa, o que é que a gente faz, professor? Quando a gente vem aqui para a nossa querida língua portuguesa, você não já respondeu às 88? Vai começar agora a língua portuguesa? Dica número 2, infalível para você. E aqui vale não só para a língua portuguesa, como para qualquer questão. Antes de você ler texto, antes de qualquer coisa em uma questão, a primeira coisa, number one, que você faz aqui, ó, é ler o comando da questão. Seja de língua portuguesa, seja de qualquer disciplina. A primeira coisa que você faz quando você se depara com uma questão é saber o que é que a questão quer de mim. E isso em interpretação de texto, em questões de língua portuguesa de modo geral, fica mais evidente, porque é costumeiro, se você já é um concurseiro que já fez uma, duas provas, está buscando aí sua primeira aprovação, me diz quantas vezes você lê um texto, foi para a questão, e aí depois você teve que voltar para o texto. Nisso você perdeu tempo. No que você perdeu tempo é onde os alunos reclamam, professor, mas sem questão aí não vai dar tempo, fica aquele corre e não corre, ah, professor, eu ia passar, mas aí não deu tempo de responder tudo, porque a prova estava grande demais, os textos grandes, não sei o quê. Ou seja, você arruma desculpa para tudo. Eu estou solucionando a sua vida agora. Deixa o like aí, irmão, na moral. Deixa o likezão para nós, se inscreve se você não é inscrito ainda na página. Você primeiro vai para o comando da questão. Porque a partir do momento que você lê o comando da questão, você vai ler o texto agora procurando a resposta. Você não lê o texto por ler o texto. Lembra, isso aqui não é curso acadêmico. Isso aqui não é curso superior de língua portuguesa. Isso aqui é prova de concurso público. O concurso público vai passar o scannerzinho na sua folha de resposta, ó, e vai dar sua nota. Não importa se você decorou só para responder a prova, não importa se você acertou a questão só no dia da prova e nunca mais vai acertar, o que importa é você passar.
Eu trabalho com concurso policial há 6 anos. Eu tenho um Instagram voltado para a polícia. O nome desse canal do YouTube que você está assistindo é Carreiras Policiais Pi. O Instagram, eu vou deixar o link aqui também na descrição para você conferir lá o Instagram do Carreiras. Estamos com quase 23 mil seguidores lá, que é mais do que lá no Instagram. Lá tem muito conteúdo bacana também. O que eu vejo demais? Policial falando errado. Policial escrevendo errado. O cara é policial, às vezes passou para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, e o cara vai fazer um textozinho simples, o cara cheio de erro de português. Por quê? Porque concurso público não é para você ser professor de português, é para você acertar a porcaria da questão, irmão. Aprende esse macete aqui que eu tô te dando, que eu não sei se professores falam isso para você. Eu costumava ver pouco. Quando eu estudava para concurso, eu quase não via isso, irmão. Primeiro o comando da questão, depois você vai pro texto. Então bora lá, agora depois de eu te dar todas essas explicações, eu separei aqui 7 questões, 8, sei lá quantas foram, agora nós vamos só macetar, sentar o palito aqui, sem mais enrolação. Show? Show. Mas eu tenho certeza que essas explicações que eu trouxe para você são importantes e vão fazer você dar um up bizarro na sua aprovação. Começa pelos simulados, aplica e depois você manda só o comentários e para mim pode mandar no Instagram, pode mandar aqui na volta na aula e diz, professor, o que você falou, eu tinha razão. Beleza? Se você está assistindo até aqui agora, deixa para mim a cidade e o estado de onde você está assistindo, só para eu ter uma noção de onde esse conteúdo aqui está chegando, de onde essa aula chegou. Se é do Ceará, coloca aí Canindé, Juazeiro do Norte, Fortaleza, Ceará, coloca aí para eu saber de onde você está assistindo. Se for de outro estado, também coloca cidade e estado. Beleza? Beleza. Então, é o objetivo do texto. Vamos ver aqui as alternativas rapidão, ó. Esse texto aqui, ele quer demarcar a simbologia da camisa curta como rompimento com o passado e a necessidade de adesão ao novo. Apresentar a origem, estilo e evolução da camisa, contar a tradição de uma família fabricante de abotoaduras, ou seja, pelas alternativas eu já entendi que o texto versa sobre alguma coisa a ver aqui com camisa, né? Camisa de botão, abotoadura. Beleza, é um texto de Carlos Drummond de Andrade, então é um texto aí que remete para tempos aí de início dos anos 1900, né? Final de 1880 para até 1950, e essa era clássica aí da boemia, Rio de Janeiro, Parari, Parará. Belezas? Belezas. Então agora nós vamos ler o texto, ó. Já vou ler o texto sabendo o que esse texto quer falar para mim, qual é a mensagem. E lembra que bem aqui, ó, interpretação de texto, ó o item 1, ó, bisonhinho, ó. Identificação de ideias principais e secundárias. É o tema 1 de interpretação de texto do tema mais cobrado de língua portuguesa da disciplina que mais reprova. É você saber o que é que o autor, qual é a mensagem do autor. Show? Show. Primeira questão que a gente trouxe, essa questão aqui, tchutchuquinho, ó, eu não trouxe aqui, mas ela é da UES, todas as questões aqui são da UES, obviamente, e ela é, sabe de que ano? De 2025, é de agora, ou 24, ou é 25 ou 24, ou seja, ou do ano passado ou agorinha recente, a UES só fez uma prova esse ano de 2025, aí eu tô só na dúvida se essa questão aqui é de 2025 ou 24, mas tá aqui, ó, fresquinha, isso aqui que ela quer de você, veja, ChatGPT indicou para mim o tema, e tá aqui uma questão ultra recente, com menos de um ano aí, da banca. Vamos ler o texto agora para descobrir. Perceba que, eu sei que eu tô me enrolando aqui agora, eu sei que eu tô alongando, mas observe que quando você for praticar isso aqui sozinho, isso aqui vai ficar tanto na tua cabeça, mas tanto na tua cabeça, e percebe que teu mundo se abrir. Vamos ler o texto agora, tentando descobrir, não ler por ler uma bela poesia, um texto de Carlos Drummond de Andrade, lê agora para descobrir o que é que ele quer. Abotoaduras. O maior fabricante de abotoaduras de punho fechou a indústria depois de convencer-se de que é infinitamente reduzido o número de camisas de manga comprida à disposição da humanidade. Obviamente, né? A abotoadura é usada para manga comprida. Então o cara fechou aqui o seu negócio porque ele disse que não tem mais manga comprida, então não tem mais sentido. E mais que os exemplares deste gênero, ó, aqui tem uma coisinha que a gente chama de anáfora. É uma palavra que remete a algo que já foi dito. Que gênero? Ó? Exemplares deste gênero. Camisa comprida. É o que ele está falando. E mesmo que exemplares de camisa comprida ainda existentes são providos de botões, para isso que serve a abotoadura, que é o título do texto, dispensando abotoaduras. Ou seja, já tem camisa de manga comprida que nem mais abotoadura está usando. Trabalhei a vida inteira no setor, lastimava-se. E almejava legar a meus filhos, ou seja, deixar como legado a meus filhos a tradição das abotoadoras de punho como requinte terminal de uma camisa digna desse nome, uma camisa de manga comprida. Os fatos ergueram-se contra mim, ou seja, a história até aqui, o que ele está falando para você? É de um fabricante de abotoaduras.
que ele está simplesmente dizendo que não tem mais sentido ele fabricar abotoadura porque não tem mais camisa de manga comprida no mercado. E mesmo as que tem não estão mais usando, porque a tecnologia o que evoluiu, modernizou, então não precisa mais de abotoadura. Não posso mais produzir abotoaduras de punho para camisas sem punho. Ora, pois. Ou de punho abastado por míseros botões de plástico. Concluiu, essa pessoa que está falando aqui, ó, concluiu que é o fim da civilização, aqui é dramatização poética, né, fazendo um drama, e ia enforcar-se numa camisa esporte, estampada, quando esta, movida por vento súbito, saiu pelos ares com a bandeira solta. Ele está fazendo uma crítica aqui, né? Ele está dizendo que as camisas modernas, camisas curtas, não têm a elegância das camisas de manga comprida, são camisas mais frágeis, são camisas de várias cores, ou seja, não é clássico. Ele gosta do clássico, manga comprida, abotoadura. E o que ele está vendo agora na realidade dele é uma mudança desse tipo de vestimento. E era tão bonito o esvoaçado pano bigarreado, tão graciosas as evoluções, que o homem resolveu desistir da morte e aplicar sua fortuna. Ou seja, esse cara que tinha uma empresa de abotoadora, ele agora resolveu que ele não vai mais morrer no sentido empresarial. A morte aqui que ele está falando é morrer no sentido empresarial. Ele não vai mais produzir abotoaduras. Ele vai fazer o quê? Aplicar sua fortuna em uma indústria colossal de camisas de manga curta. Então, o que o texto fala para você? Simplesmente de uma evolução que aconteceu. Existiam camisas de manga longa e para isso existia um fabricante de abotoadura. Esse cara, um dia, ele percebeu que não tem mais camisa longa suficiente no mercado, as que tem não usam mais abotoadura. O mercado mudou para camisa curta e o que ele vai fazer? Ele vai adaptar-se. Ele vai evoluir. Ele vai sair do mercado de camisa de manga comprida e vai para o mercado de camisa de manga curta. Esse é o objetivo do texto. Percebe como você lê o texto, já sabendo o que é que você tem que procurar nele, fica muito mais fácil. Talvez você não consiga desenrolar o texto com essa clareza que eu estou trazendo para você, mas lembre-se, aqui tem muita prática, e para você adquirir prática, você precisa responder questões. Então, qual é o objetivo do texto? Eu já te disse. Letra A aqui, ó. Demarcar a simbologia da camisa curta como rompimento com o passado, e a necessidade de adesão ao novo. Pronto, acabou. Letra A já morreu. Respondeu. O objetivo do texto é esse. É a simbologia da camisa curta como rompimento com o passado. Ou seja, que a camisa curta agora é o moderno. A camisa de manga comprida para a qual se faziam abotoaduras é o que era. Era o que o cara fazia, que é o que ele acha bonito, acha clássico. Mas o moderno agora é o quê? Camisa de manga curta. E a necessidade de adesão ao novo está aqui no finalzinho do texto. Ó. E aplicar sua fortuna, ou seja, desistiu da morte, desistiu do negócio morto de camisa de abotoadura, de abotoadura, e aplicou sua fortuna em uma indústria de camisa de manga curta. Acabou, letra A. Veja por que as outras estão erradas. Apresentar a origem, estilo e evolução da camisa ao longo da história. É isso que o texto está fazendo. Ele está te mostrando a história da camisa, não. Esse não é o objetivo do autor. Contar a tradição de uma família de fabricantes de abotoaduras e de camisa à beira da falência, aqui poderia derrubar a galera. Pensar, contar a tradição de uma família. Só que o que é que tá errado aqui, ó? Ele até fala, aqui tem a tradição da família, porque ele disse que queria deixar, né? Ó, tá aqui, ó. E almejava legar meus filhos a tradição. Ou seja, ele tinha esse negócio e queria deixar o negócio para os filhos deles. Então a primeira parte aqui, até aqui tá certo. À beira da falência, não, ao final, ó, ele vai aplicar sua fortuna. Uma pessoa que está falindo tem fortuna? Não tem. Então, cuidado. Aqui poderia derrubar um desavisado. E é nesse ponto que eu chamo tua atenção. Se tu não está atento, poderia cair aqui numa pegadinhazinha simples por uma falta de percepção. Influenciar a opinião das pessoas sobre as abotoaduras, ele não quer te influenciar, cara. O objetivo do texto está na letra A. Ele quer simplesmente te mostrar que o mercado mudou e ele precisa aderir a esse novo mercado. Show? Show. Questão number 2, é do mesmo texto, é da mesma prova. Para você ver, eu tive o cuidado até de trazer questões da mesma prova para você ter noção do estilo do que vai cair para você na Polícia Militar do Estado do Ceará. Aqui não é banca aleatória, aqui é a sua banca do seu concurso. É esse o estilo de questões. Nós temos o mesmo texto agora e vamos para o comando da questão. A expressão em destaque no trecho, como o requinte terminal de uma camisa desse nome, remete... Aí vamos lá. Ele quer saber... Aqui está em negrito. Ó. Ele quer saber que essa expressão em destaque desse nome está se remetendo o quê? Ela faz referência ao quê? Quando a gente tem um pronomezinho
Ó, desse é o que a gente chama aqui, eu vou colocar bem aqui para você, ó. Quando a gente tem o desse aqui, a gente chama isso aqui de pronome demonstrativo. Que é o esse, né? Que é o de mais esse, que vira o desse. Pronome demonstrativo. Belezas? Belezas. Toda vez que você tem um pronome demonstrativo fazendo referência a algo que já foi dito antes, você chama isso de... Vou até colocar aqui, ó. Se esse pronome demonstrativo faz referência a algo que veio antes dele, você diz que você tem aqui o que a gente chama de anáfora. Beleza? Beleza. Porque a questão poderia estar te perguntando qual era o nome desse recurso estilístico. Esse recurso de coerência e coesão textual. Você diria que é o quê? Anáfora, que é quando esse pronome faz referência a algo que já foi dito antes. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas, se esse pronome demonstrativo aqui, bisonho, ó, faz referência a algo que vem depois, ou seja, esse pronome vai demarcar algo que ainda vai ser falado, aí você diz que isso aqui é catáfora. Beleza? Beleza. Professor, mas esse não é o objetivo da questão. Sabia o que é anáfora e o que é catáfora. É, bisonho, eu sei que não é, mas eu tô te trazendo essa explicação porque poderia ser simplesmente uma variação dessa questão. Lembre-se, as bancas de questões, elas são repeteco. Elas repetem o estilo de questão. Então, dessa mesma questão aqui, ele pode te perguntar qual é o termo ao qual ele está se referindo, ou ele poderia te dar o termo que estava se referindo e perguntar qual foi o recurso estilístico, qual foi o recurso de construção de coerência e coesão textual que fora utilizado. Beleza? Beleza. Estou te dando essa explicação para te mostrar uma variação que pode ser tirada daqui. Showzinho? Showzinho. Agora nós vamos voltar para o texto lá na linha 10 para descobrir desse nome está falando de quê? Linha 10. Você marca aqui, ó, para você não se perder. Linha 10 desse nome, tá para cá. Então, obviamente, nós vamos ter que ler um pouco antes para tentar lembrar do que ele está falando. Então, vamos começar aqui do parágrafo que vem antes, ó. O izinho aqui, ó. E mais, que os exemplares deste gênero, ó, aqui a mesma com esse nome deste gênero estão se referindo à mesma coisa. Tranquilo? Aqui é outra construção anafórica, ó. Este, esta, isso, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. São os pronomes demonstrativos. Estão se referindo a algo que já foi dito. Pessoal, e o que é que foi dito antes aqui, ó? Camisa de manga comprida. Tranquilo? Ó, os exemplares deste gênero. Que gênero? Camisa de manga comprida, ainda existente, são providos de botões. Almejava legal aos meus filhos a tradição de abotoaduras de punho. Abotoadura de punho serve para quê? Camisa de manga comprida. Como requinte terminal de uma camisa digna desse nome. Que nome? Camisa de manga comprida. Gabarito. Letra D. De doido. Beleza? Beleza. Então só lembra desse detalhezinho aí. Se este pronomezinho que aparece, ó, esse, essa, este, esta, aquele, aquela, se ele aparece fazendo referência a algo que já fora dito, você diz que é uma construção anafórica ou simplesmente anáfora. Se este pronome vai se referir a algo que ainda vai ser dito, você diz que é uma construção catafórica ou catáfora. Professor, me dê um exemplo de catáfora. Te dou lá ele. Presta atenção. Tudo que eu quero é isto. 2 pontos. A sua aprovação. Perceba, ó, tudo que eu quero é isto. Isto o que, professor? Observe que eu usei o pronome demonstrativo. Tudo que eu quero é isso. Isso o que, professor? Aí agora eu vou te dizer, ó. Eu estou usando um pronome para algo que eu ainda vou falar. Tudo que eu quero é isso. Isso o que? A sua aprovação. Veja que esse pronome isso está se referindo a algo que ainda vai ser dito. Tudo que eu quero é isso. Isso o que? Ó, tá vindo depois. A sua aprovação. Isso é construção catafórica. Agora, quando eu me referi a essa aula, que aula, professor? Eu já falei sobre ela, a aula de língua portuguesa que eu estou lecionando aqui, ministrando para você. Então, se esse pronome se refere a algo que já foi dito, anáfora. Se esse pronome vai se referir a algo que ainda vai aparecer no discurso, catáfora. Show? Show. Questão de número 3 do mesmo texto. Agora vamos sair um tiquinho
de interpretação de texto. Mas observe, isso é uma característica típica das bancas. Traz um texto e dentro desse texto ela traz praticamente toda a prova. Eu já vi prova que era um texto só e todas as questões foram tiradas desse texto. Se eu não me engano, a prova da Polícia Militar do Estado do Piauí, o qual eu fui aprovado em 2022, eu não vou recordar aqui que já estamos com 4 anos, né? Mas se eu não tiver errado, eram 14 questões de língua portuguesa lá, e das 14 questões foram 2 textos. Um texto para 10 questões e o outro texto para 4. Observe, 14 questões era outra banca, sim, eu sei disso, era outra banca, mas para você ver, a banca trazia um texto, desse texto ela tirou 10 questões, depois trouxe um segundo texto menorzinho, mais 4 questões. Foi algo assim, bem próximo, se eu estiver errando aqui é por uma ou outra questão. Aqui, perceba que a UES, nessa prova aqui, ela está fazendo a mesma coisa. É o mesmo texto, observe que é o mesmo texto de abotoadura e só dele nós já tiramos, ó, já vamos para a terceira questão. Vamos lá. Sempre comando da questão. E observe, só antes de ir para a questão aqui, como a gente fazia aquela, né, quando nós fizemos aquela análise do texto, a gente já sabe tudo o que o texto fala, então a gente não precisa mais estar voltando para o texto, a gente já sabe qual é o tema do texto. Por quê? Porque lá na primeira questão, a gente leu o comando da questão e foi para o texto procurando a resposta. A partir do momento que a gente procurou a resposta, a gente entendeu do que é que o texto fala. Então, se cair qualquer questão de interpretação de texto desse mesmo texto, ufa, a gente já sabe do que se trata. Então, veja, no trecho, trabalhei a vida inteira no setor. Lastimava-se, a pessoa que está falando aqui, né? E almejava legar a quem? A meus filhos, o que? A tradição das abotoaduras de punho. Aqui eu já sei, é o típico de questão que ele quer saber que você classifique. No setor, ele quer que você classifique a meus filhos, e ele quer que você classifique aqui tradição de abotoaduras de punho. Nós estamos aqui dentro de sintaxe de período simples. Deixa eu mudar bem que a cor só para facilitar a sua didática e visualização. Ele quer que você classifique esses termos aqui, como são elementos simples, a gente chama isso aqui de sintaxe de período simples. Tranquilo? É a análise dos termozinhos de cada oração. Quando eu coloco aqui para você, por exemplo, ó, quando eu digo assim, eu comprei a aula, é você analisar cada termozinho aqui. Eu, sujeito, comprei, é um verbo. E quando eu digo eu comprei, você diz o que, professor? Então é um verbo que precisa de complemento. Se ele precisa de complemento, a gente diz que ele transita, ou seja, ele precisa de complemento. Então ele é um verbo transitivo. Direto ou indireto? Depois do verbo, tem preposição? Não tem, então é direto. Ó, transitou direto, ele fluiu naturalmente. Se aparecesse uma preposição, seria transitivo indireto. Então é sujeito, verbo transitivo direto. A aula, se aqui é transitivo direto, obviamente isso aqui objeto direto. Isso aqui, pronto, é uma análise simples de uma análise sintática de período simples. Eu comprei a aula. Então, trabalhei a vida inteira no setor. Aqui é a mesma coisa, é uma oração similar a essa aqui, é uma oração simples. Trabalhei a vida inteira no setor. Beleza? Beleza. Primeira coisa, quando você vai fazer análise sintática, caso você não saiba de análise sintática, aqui é onde está. Quando você responder as questões. E aí você identificar que análise sintática, que sintaxe de período simples é difícil para você, aí é somente nesse ponto que você recorre a uma videoaula ou a um PDF. E aqui no canal, obviamente, nós temos uma aula completa para você, elaborada e ministrada por esse que vos fala, de sintaxe de período simples. É só você entrar aí, quando terminar a aula, você entra no canal, tem lá vídeos. E aí você vai descendo lá, vai arrolando, cuidado com a mente malvada lá ele, e você vai arrolando os conteúdos, e aí você identifica lá. Ou você pode, se você for botar carreiras policiais Piauí, análise sintática, vai aparecer, porque carreiras policiais é um termo muito geral. Então eu recomendo que você entre no canal e procure por essa aula. Então vamos tentar descobrir agora no setor, qual é a classificação de no setor. Para fazer análise sintática significa analisar verbo. Grava essa informação na sua cabeça. Ó, fecha os olhos. Se imagine em Nárnia agora. Você está no lindo mundo de Nárnia. Você saiu do Ceará. Você saiu do Piauí. Você saiu do Maranhão. Você saiu de onde você está me assistindo. Agora você está em Nárnia. Lindo mundo da imaginação do professor Bianco Silva aqui, de Nárnia dos concursos policiais. Imaginou? Imaginou. Professor, eu vou iniciar a análise de uma questão de língua portuguesa. Eu começo pelo quê? Verbo.
verbo. Tudo em língua portuguesa passa essencialmente pelo verbo. Tranquilo? Tranquilo. Se você sabe o que o verbo significa, tudo que vem antes, tudo que vem depois, fica mamão com açúcar. Quando eu digo trabalhei, aqui você já sabe que é um verbo, ó, não tem sujeito aqui, não tá aparecendo sujeito aqui, né? O verbo trabalhei tá aqui, ó. Aí você vai lembrar da conjugação. Eu trabalhei. Opa, aqui tem um sujeito oculto, bem aqui, ó. Eu, que você chama de só sujeito oculto. Esse sujeito ele pode ser chamado de sujeito implícito. Ele também pode ser chamado de sujeito elíptico, ou seja, ele foi elipsado, ele foi suprimido dessa oração. E ele tem um termozinho mais bonito aí que as bancas gostam de cobrar, o sujeito desinencial, porque você descobre ele pela desinência do verbo aqui, ó. O ei, desinência de primeira pessoa. Então, primeira pessoa, os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando eles aparecem, eles funcionam como sujeito da oração. De novo, calma, respira. Professor, você falou rápido. Os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, eles. Você aprendeu isso desde o tempo da tia Ritinha. Ou deveria, se não tivesse jogando papel de bolinha nela, né, Bisonho? Você achou que nunca fosse precisar, né? Quando os pronomes pessoais do caso reto aparecem em qualquer oração, eles funcionam como sujeito dela. Então, se aqui tem um eu, mesmo que de forma implícita, vou colocar os parênteses aqui apenas para você entender que ele está implícito aqui, quando ele aparece, ele é sujeito. Então, eu trabalhei. Pergunta que eu te faço agora. Agora vamos analisar o que é esse verbo aqui. Qual é o jogo desse verbo? Os verbos eles estão divididos em algumas categorias. Nós temos os chamados verbos transitivos. Não, minto. Antes disso, nós temos os verbos que indicam ação. Beleza? Beleza. Nós temos os verbos que indicam estado. Esse estado pode ser permanente ou transitório. Nós temos os verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu. Fenômeno da natureza. Por exemplo, eu comprei. Ó, o ato de comprar, então um verbo que indica ação. Eu trabalhei, aqui também indica uma ação. Beleza? Beleza. Agora observe o seguinte, verbos que indicam ação, o que é um verbo que indica ação, professor? É o ato de fazer alguma coisa. Eu comprei, eu vendi, eu trabalhei, eu dormi, eu chorei, eu namorei, eu estudei, eu passei, eu viajei, eu cantei, eu toquei. Show? Show. São verbos que indicam ação. Todo verbo que indica ação, grava informação número 1, anote aí no seu material. Inclusive, deixando a deixa que eu esqueci de falar. O material dessa aula tem um linkzinho aqui na descrição também. Tá no Drive postado para você baixar. Você pode responder primeiro as questões e depois voltar aqui para conferir. Eu esqueci de falar. Mas se você tiver com o materialzinho acompanhando junto comigo aqui, se não tiver, você pausa a aula, vai lá, baixa rapidão e volta cá. Faz o download, imprime da maneira que você achar melhor para responder, para acompanhar junto comigo. Grava essa informação. Vou espremer aqui, que o espaço é curto. Não se preocupe, não. O importante é você entender. Toda vez que você identifica um verbo que indica ação, ele só pode ser duas coisas. Bisonho, grava, que não é difícil. Se o verbo indica ação, ou ele é transitivo, ou ele é transitivo, ou ele é intransitivo. Gravou essa primeira informação, bebezinho bonito, que sua mãe diz que você é bonito? Você não é, só sua mãe que diz. Opa, volte. Gravou? Gravou. Se você identificou que aquele verbo indicação, neném, tchutchuco, ele só pode ser duas coisas. Ou ele é um verbo transitivo, e o que isso significa, professor linguiça? Isso aqui significa que ele precisa de um complemento. Se ele é transitivo, é porque ele não tem sentido completo, ele precisa transitar em língua portuguesa, isso significa que ele precisa de um complemento. E se ele for intransitivo, é porque ele tem sentido, eu vou abreviar, mas você anota, pausa e anota, porque ele tem sentido completo. Professor, eu li uma oração e eu identifiquei que esse verbo indica ação. O senhor já disse o que é ação: viajar, comprar, namorar, beijar, cantar, tocar, estudar, passar, correr. Isso indica ação. Se eu já sei que indicação, ou ele é transitivo, se ele precisar de um complemento, ou se ele tiver sentido completo, ele é intransitivo. Então, quando eu chego para você agora e diz, ei, bebê, eu trabalhei.
Você conseguiu entender o que eu falei? Sim ou não? Sim ou sim? Sim ou sim? Sim. Se eu digo para você, rapaz, eu trabalhei. Você já entendeu que eu trabalhei. Agora você diz, professor, mas o senhor trabalhou no quê? Opa, agora aí é curiosidade sua. Eu só te digo no que eu trabalhei se eu quiser. Ah, eu trabalhei viajando, eu trabalhei escrevendo, eu trabalhei de carpinteira. Eu só te falo se eu quiser no que eu trabalhei. Mas só o fato de eu dizer eu trabalhei, você já entendeu. Se você já entendeu, significa que este verbo tem sentido. Fala para mim. Amém, igreja? Tem sentido completo. Of the King the Power. Tem sentido completo. Eu trabalhei. Ou quando diz João morreu. Aí você diz, morreu de quê? Curiosidade sua. Porque quando eu digo que ele morreu, você não já entendeu o que aconteceu? Você não sabe o que significa morreu? Ou então, ei, você soube que o filho de Larissa nasceu? Nasceu? Eu preciso te dar mais alguma informação. Não, ele nasceu. Aí se você pergunta, foi normal ou cesárea? É curiosidade sua. Mas porque só o fato de eu dizer que ele nasceu, você já entendeu o que foi que aconteceu. Ele nasceu, ele morreu, ele trabalhou. Eu estudei. Acabou. Eu estudei. Você entendeu o que aconteceu? A matéria é curiosidade sua. Então, quando eu digo trabalhei, esse verbo aqui, ó, na indicação, indica. Ele é transitivo ou intransitivo. Se ele tem sentido completo, ele é um verbo intransitivo. Eu trabalhei a vida inteira no setor. No setor. Agora veja. Eu trabalhei. Eu trabalhei por quanto tempo? Por quanto tempo eu trabalhei? A vida inteira. Isso aqui você chama de adjunto adverbial de tempo. Professor, o que é um adjunto adverbial, professor? Adjuntos adverbiais ou adnominais. Veja que eu estou te dando uma aula de sintaxe de período simples dentro de uma única questão. Esse é meu objetivo. Mas é uma questão que serve para a gente trabalhar muita coisa aqui. Eu estou te dando um resumaço de muita coisa de sintaxe de período simples. Adjuntos, só existem dois. Adnominal, quando é junto do nome, quem é nome substantivo. Por quê, professor? Porque substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas. Caneta, boné, camisa, mesa, computador, câmera. Isso são substantivos. Substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas. Então, o adjunto adnominal, ó, adjunto adnominal está associado àquela classe gramatical que dá nome às coisas. Que classe é essa? Substantivo. Agora vem comigo. Adjunto adverbial. Opa, mudou. Adnominal adverbial. Ele está adjunto, junto. Significa que ele está coladinho com o Gugu, lembra? Coladinho com o Gugu. Adjunto. Junto de quem? Pode ser de um nome, pode ser de um advérbio, mas no caso aqui trabalhei é um verbo, então esse a vida inteira é algo que está coladinho com o Gugu aqui, não tá? Ó, trabalhei, tá do ladinho, ó. A vida inteira tá do ladinho. Ele está junto de um verbo, então ele é um adjunto adverbial. E ele te indica o quê? Os adjuntos adverbiais, eles te indicam circunstâncias. Adjunto adverbial, ele é antes de tudo um advérbio, que é outra classe gramatical. Advérbio é aquela classe gramatical que indica circunstâncias de modo, tempo, intensidade, lugar e por aí vai. De objeto, tem de 1 milhão de coisas. Show? Show. Então, quando eu digo que eu trabalhei a vida inteira, é um adjunto adverbial de tempo, é o tempo que eu trabalhei. E onde eu trabalhei? Onde? No setor. Observe que esse no setor, ele está relacionado a trabalhei. Eu trabalhei onde? No setor. Professor, mas o senhor disse que o adjunto adverbial tem que estar coladinho com o Gugu. Tudo bem, aqui é uma exceção. Ele não está exatamente coladinho, porque tem essa vida inteira aqui no meio. Mas você pressupõe que ele estaria ali, ó. Trabalhei no setor. A vida inteira. Eu posso, inclusive, inverter, ó. Esses termos, eu trabalhei a vida no setor. É o mesmo sentido de eu trabalhei no setor a vida inteira. Então, de certa forma, ele está coladinho com o Gugu. Então, ele é um adjunto. No setor, já para a gente matar a questão, ele é um adjunto. E ele é um adjunto de que tipo? Adverbial, porque ele está associado ao verbozinho. Aqui na questão ele não pede a classificação, mas você pode dizer que é um adjunto adverbial de quê? De lugar. Olha para cá. Aqui adjunto adnominal
tá fora, não pode ser letra A. Complemento nominal não pode ser, adjuntado nominal não pode ser, complemento nominal não pode ser, gabarito. Letra B, de Bianco Silva, do seu professor. Acabou. Respondeu. Eu vou analisar os outros dois termos para você apenas por uma questão, porque eu estou te dando aula. Mas se eu estivesse agora, neste momento, se essa questão fosse da Polícia Militar do Estado do Ceará, aqui é outro bizu agora de concurseiro, escute, bizonhão, ó, escute. Aqui é outro macete de concurseiro, de um cara que tem 6 aprovações em concurso público. Se eu tivesse agora respondendo a prova da Polícia Militar do Estado do Ceará, o que eu faria aqui? Se eu sei que este elemento no setor é adjunto adverbial e a única alternativa que tem é a letra B de bola, eu marco e passo para frente. Não me interessa mais a meus filhos e não me interessa mais a tradição das abotoaduras de punho. Não interessa, porque se o primeiro serviu para matar a questão, passa para frente, é assim que você ganha tempo, bisonho. Aí lá no final da sua prova, depois que você já respondeu as 100 questões, que agora você vai passar limpo pro gabarito, olhou pro relógio, tá só marcando as bolotinhas lá, aquele ASMR de encher bolinha preta. Você tá nessa etapa e tem um tempo sobrando, aí é neste momento, deixa eu só tirar a certeza agora, se é isso mesmo. Aí você pode identificar o item 2, o que é que ele é, e identificar o item 3, só para tirar a dúvida, a prova do crime, os 9 fora, quem é mais antigo que nem eu aí, não entendo. Mas você entendeu o que eu quis dizer, tranquilo? Nesse momento você faz o restante. Mas pega esse macete, cara. Se você tem convicção que a questão tá resolvida aqui, passa para frente. Concurso é quem acerta o maior número de questões. Concurso é quem é especialista em responder questões de concurso. Concurso não passa quem sabe mais português, não passa quem sabe mais matemática, direito penal. Concurso passa quem sabe responder as questões daquela banca. Essa é a maior lição que eu quero deixar para você. E para acertar a maior quantidade de questões de uma banca é responder todas as questões que aquela banca já fez. Aí você vira especialista nela e você conquista sua aprovação. Essa é a fórmula da aprovação. Não é o cursinho do Lucas Neto, que é muito bom, por sinal, viu, meu amigo Lucas Neto aí do Objetivo Concurso. Não é cursinho X, Y, Z. Quem faz você ser aprovado em concurso público é responder questões. Se você não sabe a questão, aí tudo bem, você pode recorrer para o Bianco Silva, para o Lucas Neto, para o Joãozinho, para a Mariazinha, para Henriquezinho, para você assistir uma aula. Aí você vai para o seu professor de estimação, que todo mundo tem. Show? Show. Beleza? Beleza. Então vamos analisar aqui, ó. E almejava legar. Aqui você tem uma locução verbal, né? Almejava legar. Quem almeja legar, ou seja, eu quero deixar. Quem quer deixar algo para alguém. Professor, eu quero deixar o quê? A camisa. Para quem? Para o meu primo. Eu quero deixar a camisa ao meu primo. Para o meu primo. Então, quem deixa algo para alguém. Então, quem almeja legar é deixar um legado. Então, quem quer deixar o legado, quer deixar esse legado. Qual legado? A tradição de abotoaduras de punho. Ó, qual é o legado? Isso aqui você chama de objeto direto. Por quê, professor? Porque almejava legal uma locução verbal que precisa de complemento. E esse complemento aqui está sem preposição. Ó. Almejava legal o que. Toda vez que o verbo te pergunta o que, o complemento dele é transitivo de, direto. Eu comprei o que? O carro. Eu vendi o que? A geladeira. Eu sumiu agora, deu um branco. Mas você entendeu, né? Você entendeu? Toda vez que o verbo te pergunta o que, eu emprestei o que? O sapato. Se perguntou o que? Objeto direto. Então nós já descobrimos, ó, tradição, o 3 aqui é objeto direto. Confere. 3, objeto direto. Confere. E quem almeja legar a algo, que é a tradição das abotoaduras de punho, a alguém. Opa, a alguém. Esse a é preposição. E tá aqui, ó. A meus filhos. Se tem preposição, é objeto indireto. O 2 está aqui, ó. Objeto indireto. Só confirmando que a questão estava certa. Mas você percebeu que só ao analisar o primeiro aqui, você gabaritou. Se porventura isso aqui é fácil para você e você tá, esse professor tá enrolando demais, entenda
que muita gente que está assistindo, isso aqui não é simples, camarada. É simples para o professor Bianco Silva, que dá aula disso aqui a vida inteira, e é simples talvez para você que já é um concurseiro mais experiente, talvez, pô, esse cara tá enrolando. Aí como você está assistindo essa aula gravada, é muito simples, é só você passar para frente. Tranquilo? Tranquilo. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar a muita gente. E sempre que a gente vai entrar em questões de análise sintática, a gente perde um pouco de tempo mesmo te passando todo esse macete, porque eu não quero só te mostrar aqui blá, 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 blá. Eu quero que você aprenda, assista uma única vez e saia daqui aprendendo o assunto. Show? Show. Bora lá. Agora, no trecho, e era tão bonito o esvoaçar do pano bigarreado. Aí ele quer que você me diz o que é que significa. Cuidado, que a UES gosta muito disso aqui. Colocar palavras que não são usuais. O que é isso, professor? Palavras que não são comuns, para você dizer o que é que significa. Aí você pensa agora, lasco, que eu nunca ouvi falar em bigarreado. E agora, professor, como é que eu faço? Vamos primeiro identificar onde é que ele está. Ele já disse pra gente que está bem aqui, ó, nas linhas 17 e 18. E era tão bonito o esvoaçar do pano bigarreado. Beleza? Beleza. Identificamos. Aí ele significa o quê? Rasgado, esfiapado, leve, elegante, matizado, de cores variadas. Vamos voltar um pouquinho para descobrir pela leitura do texto. Obviamente que eu saberia responder, porque eu sei o que significa bigarreado. Mas se você não sabe, o texto te dá a resposta. Por isso que é importante você saber reconhecer os elementos do texto. Se não, veja. Observe bem aqui, ó. Bom, não posso mais produzir abotoaduras de punho para camisas sem punhos. Aqui. Concluiu que ao fim da civilização ia enforcar-se numa camisa esporte. Opa! Numa camisa esporte estampada. Pessoal, o que significa uma camisa estampada? Quando você chega na loja, ó, temos a camisa com marca peruana, fio 50.1, várias cores. Estampada é o quê? Várias estampas, várias cores, variedade. Quando esta... Aqui você já matou. E era tão bonito esvoaçar do pano bigarreado. Ou seja, do pano é um sinônimo bigarreado de estampado. Está relacionado ao quê? Várias cores, matizado. Tudo isso aqui são sinônimos. Aí você pensa, professor, mas ainda está difícil essa associação. Mas veja, aqui não tem nada no texto que remete a uma roupa rasgada ou esfiapada. Não tem nada que leve, até poderia ser, ó, na letra B, quando ele fala bem aqui, ó, saiu pelos ares, qual bandeira solta, né? Aquela bandeira que tremula com qualquer ventinho. Então você, pô, professor, podia ser leve, mas elegante. As camisas de manga curta, pela leitura que a gente está fazendo do texto, quando ele diz que é uma camisa que balança com qualquer coisa, que é uma camisa, bem aqui, ó, camisa esporte, geralmente camisa esportiva não é camisa elegante. É um pouco de entendimento aqui, ó. Então você pensa, pô, leve até, mas elegante não. Camisa versátil, pode ser confortável, não sei. Depende, versátil, camisa esporte é versátil. O que significa uma camisa versátil? É uma camisa que você pode usar em qualquer ocasião. Pergunta que eu te faço, aquela camisa que você vai para academia, aquela camisazinha de time, por exemplo, que você vai malhar, serve para você ir para um casamento, por exemplo, se você quiser ir, você pode ir, você vai aparecer um biruta lá dentro. Então, camisas esporte, como ele está dizendo aqui, ó, estampada, camisa estampada, é uma camisa versátil? Não, não é uma camisa versátil, não é uma camisa que você pode usar em qualquer ambiente. Por exemplo, esta camisa que eu estou usando aqui agora, ela é uma camisa versátil, uma camisa simples, é uma t-shirt simples preta, de algodão. Com essa camisa eu estou dando aula para você, eu poderia ir para um rolê no shopping, eu poderia ir para um date, eu poderia fazer uma caminhada, tranquilo? Aí tudo bem, para um casamento ela não combinaria, mas perceba a quantidade de situações que eu citei que essa camisa poderia ser utilizada. Então ela é uma camisa versátil. Tranquilo? Tranquilo. Grosseiro, áspero, não tem nada no texto que remete a isso aqui. Então veja, é uma questão que eu concordo, não é a mais simples do mundo, porque só o fato de você não saber o que significa bigarreado te pega, mas se você tiver esse cuidado de olhar para o texto, você consegue ir eliminando uma palavrinha aqui, ó. Aqui eu eliminei o elegante, ó. Aqui eu eliminei o versátil, rasgado, e aí você vai tirando, você chega mais fácil. E aqui é onde tá, ó, o estampado tá aqui, cores variadas, bigarreado, estampado, matizado. O que significa matiz? Matiz é variedade de cores. A paleta de cores tem até funções aí de edição. Quem trabalha com edição, matiz para você editar foto, matiz de cores, é o leque de variedades de cores.
Enfim, interpretação de texto é sua capacidade é seu conhecimento de mundo, é seu conhecimento macro, que você só adquire com leitura, infelizmente. Mas mesmo sem a leitura eu consigo te ajudar aqui. Agora vamos lá. Prestem atenção aqui, ó. Esse temazinho aqui nós estamos entrando aqui nas sinais de pontuação. Crase. Sinal indicativo de crase, estudo da crase. Esse tema aqui, ele gosta de cair na UES. E é por isso que eu trouxe essa questão que é de 24. Veja quem está no mesmo texto. Nós respondemos quantas questões? Só voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nós vamos para a quinta questão do mesmo texto. Observe que é a mesma prova. Aqui nós já respondemos interpretação de texto, já fizemos sintaxe de período simples, já descobrimos significação de termos. O nome disso é semântica, essa questão aqui, ó. Aqui é o significado das palavras, semântica, qual é o sentido. E aqui nós já vamos para a crase, estudo da crase. A crase presente no texto, à disposição da humanidade na linha 4, apresenta correspondência com a que ocorre em... Ou seja, ele quer uma questão onde a crase se justifica. Quando ele diz apresenta correspondência, ele simplesmente está a dizer que aqui tem uma crase e ele quer que você identifique a alternativa que também tem crase. Então vejamos, o curso é realizado na modalidade educação à distância. Primeiro, deixa eu dizer para vocês, isso aqui é a maior pegadinha que você já deve ter visto. Não existe a expressão à distância. Sabe onde é que eu vejo isso aqui? Nas próprias faculdades de ensino à distância, elas colocam. Se você entrar agora no Google, lá na Unopar, Estácio, eu sou formado em investigação forense e perícia criminal pela Estácio. Se você entrar lá, nossos cursos de educação à distância, espero que tenham corrigido. Mas tem lá à distância. Pessoal, isso aqui é um vício de linguagem. Isso aqui não existe. Não existe crase na expressão educação à distância. Por quê? Porque a palavra distância ela não exige preposição. É só o artigo, à distância. Para ter crase, primeiro, o que é crase? Crase é quando você junta preposição a. Isso a tia Ritinha te explica assim, lá na quinta série. A tia Ritinha, não tinha? Ela te explica assim, crase é a junção da preposição a mais esse A aqui quando ele é artigo. Artigo A, você já sabe que o artigo A ele é relacionado a palavras femininas, ora pois. E a preposição a, você precisa ter um termo que rege essa preposição. Preposição a, ela precisa vir através de um termo que a rege. O que é que significa que a rege? Que pede essa preposição. Tranquilo? Tranquilo. E aqui, quando eu digo educação à distância, não tem ninguém pedindo preposição aqui. Ninguém está regendo preposição. Por isso que é um erro de ter educação à distância. Distância é uma palavra feminina. Ele até tem um artigo A. Mas para ter crase, tinha que ter alguém pedindo preposição aqui. E nem educação e nem distância estão te pedindo preposição. Essa questão aqui, se eu não me engano, inclusive derrubou muita gente. Porque muita gente foi cheio na letra A. Educação à distância. Porque vê até nas propagandas isso aqui sendo... é anunciado dessa forma. Colocou o remédio gota a gota. Pessoal, quando tem palavras iguais assim, ó, não tem crase não. O problema não se limita às abotoaduras? Pode ser. O problema não se limita. Quem não se limita, não se limita a alguma coisa. Opa, tchutchuco. Quem não se limita, não se limita a... Veja que a palavra limita pediu a preposição. Eu não me limito a quê? A não estudar. Então esse azinho aqui é preposição. Temos o primeiro recurso. Primeiro critério. Primeiro requisito. Não é recurso não. Primeiro requisito. Abotoaduras. É palavra masculina ou feminina? É palavra feminina. Se é palavra feminina, ele pede o a artigo. Então quando você tem a preposição, porque o limita rege a preposição. E abotoaduras, palavra feminina, rege o artigo. A mais A vira AAS. Gabarito, letra C de cachorro. E gabarito da questão. Devo entregar o documento a ela. Nunca se usa crase antes de pronome. De pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Nunca se usa crase antes de pronome pessoal do caso reto. Então aqui não tem crase. E eu vou a Lisboa. É aquela dúvida.
Quando eu vou a algum lugar, será que tem crase ou não tem? Você faz o contrário. Quando você vai a Lisboa, você volta da Lisboa de Lisboa, você volta de Lisboa. Se você volta de, não tem crase. Eu vou à Bahia. Você volta, então eu volto de Bahia ou da Bahia? Eu volto da Bahia. Se você volta da Bahia, aí você vai à Bahia. É muito simples. Quando você vai a algum lugar, pega a volta. Se você volta da, tem crase. Se você volta de, não tem crase. Morou, morou. Estamos acabando já, faltam só as duas questões. Na oração, a automação de serviços oferecem vantagens econômicas. Vantagens econômicas a quem? Oferece. Quem oferece? Vamos lá pegar o verbo. De novo, outra questãozinha aqui que envolve sintaxe de período simples. Automação de serviços. Isso aqui é o que você chama de sujeito. Um sujeito simples. Apesar dele ser grandão, cuidado. O sujeito ele pode ser simples quando ele só tem um núcleo, automação. Automação de serviços, sujeito simples. Ele pode ser composto, João e Marcela compraram aula. João e Marcela, são duas pessoas, são dois núcleos aí, sujeito composto. Ele pode ser o elíptico, que eu já te mostrei, quando ele não aparece, né? Que foi naquele caso lá do trabalhei eu, que estava lá subentendido. E ele pode ser o sujeito indeterminado. Assistiram a aula. Quem? Não sei, assistiram, alguém aí. E o sujeito indeterminado, beleza? Aqui nesse caso aqui ele é um sujeito simples. Show? Show. Oferece, achamos o verbo. Se eu digo o seguinte, ei, eu ofereço. Quem oferece, oferece o quê? Eu ofereci o quê? Vantagens econômicas. E eu já te disse que toda vez que o verbo é uma ação, oferecer é um ato, né? Se é um ato, ele é transitivo ou intransitivo. Toda vez que o verbo indicação, ele é transitivo ou intransitivo. Se eu digo só, ei, automação de serviços oferece, tem sentido completo, como é o caso de trabalhei? Eu trabalhei, você já entendeu tudo, entendeu? Agora, quando eu digo automação de serviços oferece, oferece o quê? Opa, então esse verbo é transitivo. Se precisa de complemento, ele é transitivo. E toda vez que esse aparece o quê, porque ele é objeto direto. O que eu ofereci? Vantagens econômicas. Então esse verbo ele é transitivo direto. Porém, calma que não acabou. Quem oferece, oferece algo. Eu ofereci o quê? Vantagens econômicas. A quem? Porque não basta eu oferecer algo. Esse algo precisa ser oferecido a alguém. Então, eu ofereci o quê? Vantagens econômicas. A quem? Olha a preposição. A quem? As empresas. Então, esse as empresas aqui não tem preposição, ele não está completando o sentido de oferece, você diz que ele é objeto indireto. Então, esse verbo ele é transitivo direto e indireto, que é o que você chama de verbo bitransitivo. Os verbos transitivos, eles são diretos quando eles pedem um complemento sem preposição. Eles são transitivos indiretos quando eles pedem um complemento com preposição. E eles são transitivos diretos e indiretos quando eles pedem um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Aí você chama de verbo bitransitivo. Quem oferece, oferece algo a alguém. Eu ofereci o quê? Vantagens econômicas. Objeto direto. A quem tem preposição? Objeto indireto. E já respondeu. As empresas é o quê? Objeto indireto. Tá aqui, ó. A crasezinha, inclusive, ó. Quem oferece, oferece algo a. Esse azinho aqui é a preposição do a quem, vem daqui, ó, do a quem. Preposição. E empresa, palavra feminina, pede o artigo. O artigo A vira crase. Show? Show. Acho que essa é a última. É. Opa, 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 opa. Pera. Pulamos aqui, bisonhos. A última questão, deixa eu botar aqui para vocês. Faltou só esta bichinha bem aqui. Falta só essa para a gente acabar. A palavra possível é acentuada em virtude de ter a mesma classificação da palavra. Isso aqui é acentuação gráfica, né? Possível. Você vai dividir, ó. Possível. Quando a sílaba mais forte? Qual é a sílaba mais forte? É possível a palavra? É possível? Não, é possível. Última, penúltima,
e antepenúltima. Sempre que a penúltima, você chama isso aqui de paroxítono. Isso aqui vai cair na sua prova, talvez vai cair uma questãozinha. Tá aí, ó. O S cobrou no ano passado, o ED até desse ano. Nem... Aliás, se eu não me engano, essa questão é desse ano aqui, de 2025. Paroxítono. Beleza? Quem é que é paroxítono aqui, ó? Mínimo, aqui é proparoxítono, então não é resposta. Até, isso aqui é o quê? Isso aqui é oxítono, que a sílaba mais forte é a última. Então também não é. Sátiras, proparoxítonos. Vítimas, proparoxítonos. E aqui, ó, conteúdo, última, penúltima, aqui também é paroxítono. E tá aí, respondido. Só rapidão, para fechar aqui. Professor, quais são as oxítonas que são acentuadas? Bota o seguinte, ó. A, E, O, em, ou sua versão no plural, ens. Cajá, café, cipó. Cajá, café, cipó. Parabéns, armazéns. Certo? Armazém, armazéns. Parabéns. Então, se terminou em A, E, O, em ou ens, oxítono é acentuado. Aí você pula para as proparoxítonas, que são a antepenúltima, né? A antepenúltima. Quem são as acentuadas aqui? Todas. E aí, para ser paroxítono acentuado, aqui tem as regrinhas que você tem que decorar. Mas nem é difícil. Vou te ensinar, ó. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Oxítonas são acentuadas em A, E, O. Quantas vogais está faltando aqui? I e U. Então, as paroxítonas, quando o I e o U formarem hiato tônico. Hiato tônico. Beleza? Beleza. Paroxítona terminada em A vai ser acentuada? Não, porque aqui é oxítona. Paroxítona terminada em E? Não. Paroxítona terminada em O? Não. Faltam quantas vogais? O I e o U. Se eles formarem hiatos tônicos, que é o caso aqui de conteúdo. Vem comigo, ó. Conteúdo. Professor, o que é hiato? Quando duas vogais aparecem em sílabas diferentes. Tranquilo? Tranquilo, ó. Conteúdo. Duas vogais aparecerem em sílabas diferentes. Essa daqui, ó, quando ele é hiato tônico, ou seja, ela é a mais forte da palavra. A palavra não é conteúdo, não é conteúdo, não é conteúdo, é conteúdo. Observe que na formação do hiato, ela é a sílaba mais forte. Então ela pimba, acentua. Aí você pega 4 consoantes agora, ó. São acentuadas as paroxítonas. I e U quando formam o hiato tônico. 4 consoantezinhas. L, N, R, X. Fóssil, hífen, caráter, xerox. Pronto, acabou. É acentuado. Fóssil, hífen, caráter, xerox. Terminando essas 4 consoantezinhas, acentua a paroxítona. Aí você vai ter aqui o an, o ão, suas versões ans, ãos, irmã, irmãos, irmã, tudo aí acentuado. Órfã, órfãos. Irmã não, órfã, órfãos. Aí você tem aqui quando termina em PS, bíceps, tríceps, quadríceps. Terminou em PS. Você tem quando termina em ditongo crescente. Eu tô só abreviando, que já é a última questão aqui. Isso aqui é aula longa, pessoal. Mas que eu tô trazendo só para dar um relembrete aí para você. Infância, decência, ou seja, as palavras que terminam em ditongo crescente. Belezinha, bisonhinhos, belezinha, belezinha, belezinha. Então, professor Bianco Silva aqui, encerro para você essa aula. Espero que você tenha gostado. Pega os macetes, volta aqui, ó. Volta aqui e pega aqui, ó, para você analisar quais são os temas mais cobrados de língua portuguesa. Faz esse escopo aqui. E aí, se você tiver na dúvida, joga no chat GPT também, pega das outras disciplinas. Você coloca lá. Na descrição aqui tem a aula te ensinando como utilizar a inteligência artificial. Você pode estar aderindo. Você pode dar um script simples para o chat GPT. Chat, procure na internet as questões cobradas pela banca US nos últimos 4 anos e me elenque quais são os assuntos mais cobrados na disciplina Direito Penal. Aí ele vai te trazer essa mesma listinha aqui relacionada a direito penal, constitucional, administrativo, parará, e a partir disso você direciona o seu estudo. Beleza, bisonho? Aula show de bola aí para você. Poucas questões, mas que eu trouxe abordando aí. Perceba que cada questão é uma verdadeira aula. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou dessa aula, pagamento dessa aula, bisonho. Se você quiser fazer super chat, se você quiser fazer o que você quiser, faz. Se não quiser, deixa só o like. O único pagamento que eu te peço por essa aula
é o likezinho. E se você não é inscrito ainda, maceta o dedo aí do se inscrever. Professor Bianco Silva saindo por aqui. Entra aí no canal, assiste aí, vê shorts para você se divertir. Bota na aba de vídeos e de ao vivo para você assistir aula. O meu canal aqui, o Carreiras, ele é dividido assim. Os vídeos são aulas, ao vivo, as lives são aulas. E tem uns shorts que eu uso aí para você descontrair. Tem coisa de humor, tem tema mais sensível, mas você usa aí para dar aquela espairecida. Beleza? Forte abraço. Espero que você conquiste a farda. Coloque aí nos comentários de onde você está assistindo, cidade e estado. E até a próxima, se Papai do Céu permitir. Valeu, fui!